Saudamos a todos os nossos amigos e irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Desejamos a vocês que sejam todos muito bem-vindos aqui nesse local. E dando sequência ao nosso culto, nossos cultos de domingo especial, nós nessa noite teremos a mensagem com o pastor Alceu. Pastor Alceu, que foi pastor nosso aqui de 2003 a 2006, e que todos vocês, todos nós, possamos aproveitar esse culto e termos mais intimidade com o nosso Deus. Para tanto, convido você que está me assistindo aí junto comigo a adorarmos a Deus através de uma palavra de oração. Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar. Querido Pai e querido Deus, mais uma vez agradecemos a Ti por essa noite, por termos a oportunidade de estarmos nos colocando nas Tuas mãos, suplicando que o Senhor nos ajude a melhorarmos a cada dia. Agora, nesta noite, com a mensagem do pastor Alceu, que o Senhor esteja falando ao nosso coração, mudando aquilo que tem que ser mudado e nos preparando para muito em breve nos encontrarmos contigo. Seja com cada um de nós, são essas bênçãos e favores que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, amigos da Igreja Central de Blumenau, Igreja Alemã, Forstad, Itopava Seca e República Argentina, as igrejas que formam o Distrito Central de Blumenau. É um privilégio compartilhar com os amigos e irmãos a palavra de Deus nesta noite. Agradeço ao amável convite feito pelo pastor Isaías e neste momento, antes de abrirmos a palavra de Deus propriamente, vamos pedir a bênção para este estudo. Oremos. Bom Deus, querido Pai Celestial, ilumina-nos com Teu Santo Espírito para a compreensão da Tua palavra. Nós te rogamos em nome de Cristo. Amém. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 24, os primeiros 2 versículos. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 24, versículos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Bom, vamos nos situar nesse quadro impressionante. Jesus, com alguns dos seus discípulos, dentre os 12, estavam saindo do templo e os discípulos não puderam conter a sua admiração e a expressaram em palavras. No Evangelho de Mateus, o texto diz que eles mostraram a Jesus as construções do templo. Claro, Jesus estava vendo. É que o Evangelho de Marcos, ele menciona de uma forma diferente, que os discípulos disseram: Mestre, vede que pedras, que construções. Eles estavam maravilhados com o templo, felizes, né, pelo que o templo representava para eles. Acontece que Jesus, nós diríamos, Jesus decepcionou os discípulos com as palavras que Jesus diz a eles em seguida, após eles expressarem tanta admiração pelo templo, e realmente era uma bela construção. Herodes havia investido bastante. Eu tenho aqui um texto do livro Grande Conflito, escrito sob a inspiração divina também, pela escritora Ellen White. Diz aqui o texto, na página 25, Grande Conflito: Herodes o Grande, nele, no templo, empregara prodigamente tanto riquezas romanas como tesouros judeus, e mesmo o imperador do mundo o tinha enriquecido com seus dons. Blocos maciços de mármore branco, de tamanho quase fabuloso, proveniente de Roma para esse fim, formavam parte de sua estrutura, e foi para eles, os discípulos, chamar a atenção de Jesus. Mestre, olha que pedras e que edifícios. Que era uma composição de construções ali. Até Flávio Josefo, um historiador judeu,
usou esse nome latinizado para evitar perseguição, preconceito. Flávio Joséfo disse que essas pedras, elas chegavam a ter, algumas delas, cerca de 3 metros. Bem, o templo era imponente. Mas Jesus desviou a atenção da beleza daquele templo e símbolo de uma glória nacional para os judeus e apresentou uma severa advertência com um cunho profético: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aquilo impressionou os discípulos. Em primeiro lugar, e isso deve nos falar ao coração e também a uma reflexão, as construções não vão prevalecer, não vão permanecer, não são perenes, inamovíveis e indestrutíveis. Elas vão passar. As realizações humanas, as consecuções humanas, sejam elas de ordem econômica, financeira, conquistas acadêmicas, materiais, o que seja, não vai permanecer. E é por isso que nós estudamos a Bíblia, porque queremos entender o que há além de tudo isso, da vida presente, da nossa existência terrena. E aqui nesse texto, a partir deste texto, nós encontramos um conhecido sermão, que ficou conhecido como sermão profético de Jesus. Jesus, quando disse essas palavras, tocou no âmago do coração dos discípulos, e eles não conseguiram se conter e aguardaram um momento. E quando Jesus, e ali no versículo seguinte, no versículo 3, Jesus estava no Monte das Oliveiras, achava-se assentado. Bom, parece agora um momento oportuno para que ele se aproxime. Eu gosto de imaginar Jesus em oração, Jesus assentado e do Monte das Oliveiras, provavelmente olhando à distância e pensando em Jerusalém e pensando mais adiante na história do mundo e da humanidade como um todo. Jesus está ali assentado, em comunhão com Deus, com o Pai, em profundos pensamentos. E os discípulos se aproximaram de Jesus e com a pergunta, aquela pergunta que eles não podiam segurar mais, em virtude das palavras ditas por Cristo. A pergunta deles: dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Para os discípulos, o templo ser destruído correspondia, equivalia ao fim de tudo. Se o templo não vai permanecer, se Deus vai permitir a destruição, nada, só escombros do templo, então é o fim, é a consumação do século. Aí a pergunta deles: quando, mestre, quando vai acontecer? E aí Jesus, com sua sabedoria divina, mesclou 2 eventos: a destruição do templo, e que ela ocorreu 4 décadas depois, no ano 70. No ano 30, ali, arredondando, Jesus apresenta essa profecia, e no ano 70, a destruição. Houve 2 cercos à história, só relembrando rapidamente. Primeiro, um cerco sob o comando do general romano Céstio. E ali houve o cerco em Jerusalém, e Jesus admoestou, ao apresentar essa profecia, nos versos seguintes. Não temos todo o tempo para discorrer a respeito disso, mas Jesus disse: quando vocês virem Jerusalém sitiada, saiam. E Aloy escreveu no Grande Conflito: nenhum cristão pereceu no cerco, porque eles saíram quando Céstio e o exército romano, de maneira inexplicável, eles voltaram, foram embora, fugiram. Algo estranho aconteceu. Chegou até o exército judeu a persegui-los e os romanos desnorteados. É uma atuação divina impressionante. Era o momento de deixar Jerusalém e os cristãos o fizeram. Mas os judeus que permaneceram sofreram um novo cerco
tempos depois, e aí sob o comando de outro general romano, Tito, e aí não. Aí foi uma tragédia. Bem, esse é um aspecto profético que Jesus apresentou, e agora Jesus passa a responder à pergunta dos discípulos, referindo-se a uma destruição numa amplidão muito maior. A destruição ou a consumação, a finalização da história humana no planeta Terra, pela intervenção divina. Aí Jesus o que faz? Jesus apresenta uma série de sinais. Sabe, irmãos, por mais que os sinais nos despertem a atenção, não são eles o centro da nossa fé e da nossa esperança. Não devemos nos apegar aos sinais. Eles são avisos, são indicações. E aí Jesus apresenta uma série deles. E vai mencionando até falsos cristos, falsos profetas, e o que tem acontecido na história do mundo, e até em décadas contemporâneas, nós temos acompanhado falsos cristos e falsos profetas, curandeiros, né, da fé, até mesmo prevalecendo-se da ingenuidade, da simplicidade, da fé de muitas pessoas, e muitos têm se apresentado como porta-vozes de Deus, supostamente curando as pessoas. Bem, Jesus deu esses sinais e avançou dando outros sinais. No versículo 7, ele disse: se levantará nação contra nação, reino contra reino. Muitos alegam, as guerras sempre existiram. Sim, as guerras sempre têm existido. Desde que o ser humano caiu em pecado e houve o primeiro fratricídio. Foi o assassinato de um irmão matando um outro irmão. Quando Caim matou Abel, aí sangue derramado, e isso vem ocorrendo na história. Mas muitas e muitas guerras têm se sucedido. E mais atualmente, as duas grandes guerras. Quando ocorreu a primeira grande guerra, muitos disseram: esta guerra vai ser a última, não vai ter mais nenhuma guerra, esta guerra vai acabar com todas as outras, nunca mais haverá uma guerra. Mas não foi bem assim. 1914 até 1918, muitas mortes. Mas, lamentavelmente, as guerras continuaram acontecendo. E veio a Segunda Guerra. 1939 a 1945, um morticínio potencializado em relação, em comparação à primeira. E Jesus está desdobrando isso como sinais. Fala também a respeito de fomes. Fala de epidemias. O Evangelho de Lucas menciona ou mantém esta palavra epidemias. No capítulo 21, versículo 11 de Lucas, está a palavra epidemia. Por isso até é oportuno, quando consideramos este sermão de Cristo no contexto atual, em que estamos sendo atingidos ou ameaçados, né? Uma pandemia, uma epidemia que tem ganhado proporções mundiais. Então é pensar no seguinte: é um sinal, claro, mas outros já ocorreram dessa forma também, outras epidemias. A peste negra no século XIV, 1348, e se desdobrou nos anos seguintes, foi uma tragédia, a mortandade na Europa, né? Até descobrirem os ratos causadores, como causadores daquilo, muitas mortes aconteceram, muitas. Bem, são sinais. É claro que um cristão jamais vai se alegrar quando isso acontece. Hoje um amigo mencionou: é muito triste quando você perde alguém em virtude do Covid-19, e fica tudo tão mais próximo quando você sabe de alguém. Hoje a Regina, minha esposa, recebeu a informação de uma amiga, desde os tempos de estudante de odontologia lá em Uberaba. Uma amiga disse: infelizmente minha mãe não resistiu. É claro, tinha algumas fragilidades a mais,
mas o Covid-19 impediu que houvesse uma recuperação. Então, quando isso vai acontecendo, ou quando há poucos dias o pastor Davi Ribeiro, trabalhei com o pastor Davi Ribeiro lá em Manaus, trabalhamos juntos em Rondônia, no Acre, pastor Davi Ribeiro, claro, ele estava com 81 anos, muitos dirão, era cardíaco, sim, era cardíaco, mas era um homem que estava fazendo suas corridas toda madrugada, era um homem que cuidava da sua temperança cristã, de bons hábitos, enfim. Irmãos, o fato é o seguinte, os sinais estão se avolumando e se adensando. Se alguém pensar, este sinal evidencia aquilo que Jesus profetizou, é mais um sinal? Sim, é claro que é mais um sinal. Mas não nos esqueçamos que eles vêm ocorrendo ao longo da história, como terremotos, por exemplo. Alguns minimizaram o terremoto em Lisboa. Meus queridos irmãos, terremoto de Lisboa, 1755, em 1º de novembro de 1755, que proporções terríveis foi aquele terremoto. Lisboa até hoje tem as cicatrizes, né? Conseguiram reerguer a cidade, mas as marcas permaneceram. E a lembrança são inesquecíveis. 1º de novembro, dia de Todos os Santos, por ironia. Até Voltaire, o filósofo Voltaire, ironizou esse fato. Nem todos os santos protegeram Lisboa desse terremoto. Ele foi sempre muito sarcástico em relação a qualquer crença religiosa. Bem, Jesus está dando esses sinais, por isso que ele diz no versículo 8, porém, tudo isto é o quê? É o princípio das dores. Jesus está nos admoestando que estes eram sinais. Aí ele diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade, a maldade, a perversidade. Por isso que Jesus comparou, fez uma analogia dos dias de Noé com os dias do fim do mundo. Assim como foi nos dias de Noé, da impiedade, da imoralidade, em que aquilo chegou a Deus e Deus enviou o dilúvio para a destruição e para a punição de tanto pecado e de tanta maldade no planeta Terra. E o que está acontecendo em nosso mundo? É impossível, nós não temos venda nos olhos, estamos enxergando o que acontece, a sociedade se decompondo, distorcendo valores, é impressionante a preocupação que temos com esses eventos que estão claros diante de nós, mostrando a impiedade. E Jesus diz logo em seguida, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim. Mas perseverar a quê? Permanecer fiel a quê? Ele diz no verso 14, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Pregação do evangelho. Nós mesmos, diante dessa impossibilidade de agrupamento social, de estarmos reunidos em grupos maiores, pouco a pouco essas restrições têm diminuído, mas ainda há muito risco envolvido, ou muitas preocupações também. Mas Jesus está dizendo, perseverar até o fim, pregação do evangelho. E à medida, irmãos, em que nós nos unimos na pregação do evangelho, em que você e eu partilhamos a nossa fé, nós estamos nos preparando também. O nosso preparo não é permanecer aguardando, assentado, apenas lendo a Bíblia e nos alimentando, nós temos que compartilhar a nossa fé. E Jesus deu este sinal como um importantíssimo sinal, a pregação do evangelho. Ainda há obstáculos? Sim, eles existem, mas Deus vai usar um método. Quem poderia prever, irmãos, algumas décadas atrás, eu jamais imaginaria, quando saí da Faculdade de Teologia em 1980, que um dia estaria gravando a pregação em um iPhone e as pessoas estariam assistindo depois, ou mesmo lives. Ontem tivemos um estudo de eventos finais com uma igreja aqui perto e conversamos e as pessoas ali na tela
Quando imaginaríamos isso? Deus está abrindo oportunidades. Nossa TV está entrando nos condomínios, as mensagens dos celulares estão chegando também. Aí Jesus nos prepara dizendo: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O que é que nós estamos aguardando? Os sinais são indicadores. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, Jesus disse. Mas ele disse para aprendermos a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Está muito perto de Jesus voltar. A descrição da segunda vinda de Jesus é impressionante no texto inspirado. Vejam só o que está acontecendo. Enquanto os homens se empurram uns aos outros, contendem pelas mais altas posições, os amantes do prazer aglomeram-se ainda nos teatros, nas corridas de cavalo, nos antros de jogos, escreveu Ellen White. Sabe por que isso não está acontecendo? Porque Deus impediu que acontecesse. É claro, Deus não é o causador de um vírus, mas algumas lições devem ser tiradas de tudo isso que está acontecendo. Estamos tomando mais tempo com a palavra de Deus, pelo menos deveríamos aproveitar este período para assim procedermos. Mais tempo em oração com a família, para termos nosso coração ligado ao coração de Cristo Jesus. Gosto muito quando Jesus disse: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Temos que vigiar. E o vigiar é estar em constante ligação com o Deus eterno. Meus queridos irmãos, é um privilégio, uma bênção, compartilhar essa esperança que tenho no coração. A esperança de rever o meu Salvador. Pela fé, já o tenho encontrado em sua palavra, em livros inspirados que ele nos tem legado por meio de sua serva. Nós podemos ter Jesus, ter a Cristo, mas ainda teremos algo muito que vai suplantar em muito todos os nossos maiores sonhos, mais belos sonhos. Jesus retornando em poder e grande glória, como ele disse: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Os sinais estão claros. Se algum tempo atrás, quando não tínhamos GPS, não tínhamos esses recursos para irmos nos localizando na estrada, até uma lembrança saudosista que guardo comigo, viajando, as meninas ainda pequenas, no banco de trás, sonolentas, cansadas: pai, ainda está longe. E a gente, Regina e eu, tentando acalmá-las: não vai demorar. Filha, já estão aparecendo placas aqui indicando propaganda de hotel e de lojas, os sinais indicando que a cidade estava próxima. As vibravam, já tem placas, mas é claro que a alegria não é porque as placas eram lindas, ou porque, que maravilha, indicando isto, uma oficina, não precisava, ou uma loja, não precisamos, mas a placa estava indicando: está perto. Meus queridos irmãos, os sinais indicando, eles devem permitir que você e eu nos regozijemos e façamos o que Jesus nos disse: regozijai-vos e alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Quando? Quando essas coisas começarem a acontecer. Que coisas? Essas que estão ocorrendo já há algum tempo, mas que estão se intensificando, e quanto mais nos aproximamos daquele glorioso dia, os sinais se tornarão ainda mais intensos, como tem ocorrido em nossos dias. Meus queridos irmãos, estamos nós prontos? Temos que estar todo dia louvando a Deus e anunciando que em breve Jesus voltará e nos alegraremos nele por toda a eternidade. Toda doença passará, todas as tragédias passarão e estaremos com Cristo Jesus e com nossos queridos
eternamente. Que Deus alimente a tua fé, a tua esperança e também a minha. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, querido Pai, agradecemos, porque Jesus nos alertou de todos os sinais. Mas a nossa alegria não está nos sinais, mas eles apenas nos lembram de que o nosso Salvador em breve resplandecerá nas nuvens dos céus com todo o poder e com toda a glória. Queremos vê-lo, queremos estar prontos e com uma messe, com uma grande colheita de remidos. Dá-nos tua bênção. Nós te rogamos que o Senhor esteja com o ministério do pastor Isaías e com toda a sua irmandade, todos os irmãos estejam unidos para anunciar que o Senhor logo vem. Por Jesus Cristo, nosso Salvador, nós te suplicamos. Amém. Boa noite a todos, irmãos.